Olá a todos que estão agora participando do nosso curso Como Utilizar Bíblia de Estudo. É um curso que eu digo que é inédito, né? Na questão de ser gratuito e também na sua temática. Nós iremos aqui abordar temas acerca de Bíblia de Estudo, né? Para você poder ter uma utilidade maior nas Bíblias de Estudo que você tem na sua residência. Infelizmente, muitas pessoas adquirem as Bíblias de Estudo, mas pelo fato de não saber utilizar corretamente, eles acabam encostando ela no armário, guardando ela em algum utensílio e depois esquece de utilizar. Por quê? Porque não tem aí um conhecimento de como utilizar ela. Então esse curso nasceu com esse propósito, de lhe ajudar a você utilizar essa ferramenta que é tão rica, que vai te ajudar a você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então esse curso aqui é exclusivamente para quem é membro do nosso canal. Se você está assistindo, provavelmente você seja membro. Nessa inauguração, nessa introdução, nós estamos liberando esse curso para todos que possam assistir. Volto a repetir, é 100% gratuito, mas você precisa ser inscrito no nosso canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa aí o seu comentário do que você está achando do curso e tenho certeza que esse curso vai te edificar, tá bom? Então, nós vamos agora começar a introdução do curso Como Utilizar as Bíblias de Estudo. A Bíblia é um livro histórico e existe há mais de 2000 anos, né? É mais de 2000 anos de existência. Ela foi escrita por 40 autores diferentes. Então nós temos um livro que está em evidência há mais de 2000 anos. É o livro mais vendido de todos que já existiu até os dias de hoje. Então, por ser esse fato, a Bíblia ser um livro antigo e mais vendido, ela precisa ser estudada. Não é um livro comum como um livro de romance ou um livro de ficção, é um livro que precisa ser estudado. Por quê? Porque o cerne da mensagem bíblica, né, o centro da mensagem bíblica de Gênesis e Apocalipse é falando sobre Jesus sendo o Salvador do mundo. Isso mesmo, João 3,16, eu costumo dizer que é o capítulo e o versículo de toda a Bíblia Sagrada, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus, ou a salvação em Cristo, é a mensagem central de toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia protestante, ela contém 66 livros, e isso daí faz com que esses 66 livros tenham uma mensagem direcionada a Jesus. Então, por conta disso, nós temos várias traduções de Bíblias aqui em língua portuguesa, várias traduções de Bíblia Sagrada aqui no nosso Brasil. Porém, nós temos uma tradução que é muito específica, que é chamada a tradução de João Ferreira de Almeida, né? Foi um padre português que traduziu para a língua portuguesa a tradução da Bíblia Sagrada e ficou muito conhecida, né? Muito adquirida, muito respeitada, tanto que a Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus, colocaram como texto central da sua liturgia e a Bíblia Almeida corrigida, né? Que é a Bíblia do padre Almeida, João Ferreira de Almeida, corrigida. Ela é considerada, há muitos anos até os dias de hoje, como a Bíblia oficial das Assembleias de Deus, certo? Lógico, a Assembleia de Deus tem crescido, tem muitas pessoas, tem aberto muitos ministérios e outras traduções têm aparecido, então alguns pastores estão mais adaptados com outras traduções, né? Como por exemplo a NVI, que é uma tradução muito conhecida mundialmente, né? Que é a nova versão internacional. Ela muda um pouco a linguagem da Almeida, no sentido de ela ser uma linguagem um pouco, entre aspas, assim, popular, né? Ela costuma traduzir algumas palavras difíceis, como côvado, denário, e entre outras palavras que se tornam difíceis na linguagem que é aceita por João Ferreira de Almeida. A NVI vem traduzindo, né, para dar uma abertura de mente melhor, né? E não é somente essas duas traduções. Nós temos ainda a BKJ, né,
que é a King James 1611, nós temos a Reina Valera, nós temos a TIB, que é a tradução brasileira ecumênica, nós temos também algumas outras como a Almeida século XXI, a Almeida contemporânea, que é a CF, nós temos a Almeida corrigida fiel, e todas as outras, né? Todas essas traduções são boas traduções. A intenção do nosso curso aqui não é lhe mostrar qual é a melhor tradução, né? Eu entendo assim, não existe a melhor tradução. Se você for entrar no curso de crítica textual, aí sim, eles vão querer mostrar para você, né, lhe ensinar qual é a melhor tradução. Tem a tradução que recebe mais a questão dos textos maçoréticos, outras que recebem mais o texto crítico. Mas a intenção do nosso curso aqui é te ajudar a você utilizar os estudos da tua Bíblia de estudo. Eu estou falando de traduções porque várias Bíblias de estudo têm traduções diferentes. Por exemplo, nós temos Bíblia de estudo com a BKJ, com a NVI, com a NVT, que é a nova versão transformadora, com a NTLH, né, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Nós temos a Bíblia de Estudo com a tradução da vida, nós temos a Bíblia de Estudo com a tradução de Jerusalém, nós temos a Bíblia de Estudo com corrigida, entre outras traduções, existe Bíblia de Estudo com essas traduções, certo? Então, a tradução em si, ela não vai muito mudar a questão do estudo, certo? Por exemplo, a BV Books lançou a King James 1611 com estudo de Roma. Eu tenho ela aqui na minha biblioteca aqui, que é essa daqui, ó, estudo Roma, certo? Já a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, também lançou a Bíblia de Estudo Roma, porém com a tradução corrigida. Então veja que há diferença de traduções, mas o estudo é o mesmo. A mesma questão, por exemplo, da Bíblia de Estudo de Spurgeon que nós temos no mercado. Spurgeon usou, na sua grande maioria dos seus estudos, a BKJ, a King James, né? Então nós temos já uma Bíblia de Estudo aqui com recursos de Spurgeon que utiliza a corrigida. A BV Books lançou agora a de Spurgeon com a King James, que é a tradução que Spurgeon utilizava nos seus estudos e no seu devocional. Então eu entendo assim, a tradução ela não tem diferença na questão do estudo das Bíblias de estudo, a não ser que você esteja estudando a crítica textual. Aí sim, vai ver diferenças porque tem argumentações do grupo que são mais adeptos aos codex maçorético e outros que são mais adeptos ao codex crítico, né? Ou seja, os textos críticos e o texto maçorético. Mas essa não é a nossa intenção, não. Nossa intenção é te ajudar a auxiliar no estudo da sua Bíblia de estudo, certo? Como podemos utilizar a Bíblia de estudo? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, as Bíblias, elas estão em categorias, certo? Você não pode simplesmente comprar uma Bíblia qualquer. Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia do Pescador, certo? A Bíblia do Pescador. Então, qual é a finalidade desta Bíblia? É ajudar pessoas ou ministros a ter o recurso missionário evangelístico para quando for evangelizar e ganhar almas. Então, esta Bíblia aqui, ela tem recursos missionários, né? De você ir na rua para ganhar almas, para evangelizar. Vai falar bastante do testemunho de Jeová, vai falar bastante do catolicismo, da adventista, do espiritismo, entre outras religiões. Várias argumentações ateus, várias argumentações gnósticos, vai ter aqui dentro dessa Bíblia de estudo, certo? O que é que eu não vou conseguir encontrar nesta Bíblia de estudo? Eu não vou conseguir encontrar nesta Bíblia de estudo, por exemplo, notas de rodapé de versículos ou de capítulos, porque esta daqui é diferente de uma King James, é diferente de uma Almeida, que é a nova versão atualizada da Almeida, é diferente da Pentecostal, da aplicação. Por quê? Porque essas outras Bíblias são Bíblias de nota de rodapé. Esta daqui é uma Bíblia de cunho teológico, que é um cunho mais voltado para o evangelismo. Então, você tem que ter o seguinte, qual é a categoria que a sua Bíblia de estudo está? Eu fiz aqui algumas categorias aqui, e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, te auxiliar bastante para tu reconhecer a sua Bíblia de estudo. Por exemplo, a primeira categoria, existem as Bíblias com nota de rodapé.
Aí eu falei, Bíblia de Estudo Pentecostal, Aplicação Pessoal, a NA de Estudo, a King James com Estudo Roman, né? A de Estudo Roman da CPAD, a Plenitude, a NVTE de Estudo, a Herança Reformada, a Nova Almeida de Estudo, a Bíblia da Fé Reformada, a Bíblia Nova Reforma, a Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia de Estudo Expositor, a Bíblia da Mulher Cristã, a Bíblia Shed, a Bíblia de Estudo John Wesley, a Bíblia de Estudo Explicada, a Bíblia de Estudo Dake, a Bíblia de Estudo do Swindle, a Bíblia de Estudo NTLH, a Bíblia de Estudo Matthew Henry, a Bíblia de Estudo Anotada e Expandida, ou seja, tem várias outras Bíblias de Estudo. Aqui eu classifiquei nesse primeiro grupo aqui 22 Bíblias que trabalham exclusivamente com nota de rodapé. Então essas Bíblias aqui, vocês vão encontrar argumentações, ou na verdade comentários de versículo por versículos, como também algumas outras Bíblias dessas daqui não tem todos os versículos, mas os versículos mais principais daquele capítulo você vai encontrar. Então, ou seja, se você tem aí na sua mão ou na sua casa a Bíblia de Estudo Genebra, ela está em qual categoria? Está na categoria de Bíblias de Estudo com nota de rodapé. Esse será o nosso primeiro módulo do nosso estudo, como utilizar a Bíblia de Estudo com nota de rodapé. Eu vou lhe ensinar no próximo módulo, tá certo? Que vai ser agora sábado que vem. Hoje aqui é a abertura, né, dia 7 de setembro, a abertura. Então a abertura, a introdução é um conteúdo a mais. Mas na verdade o nosso curso será todos os sábados. Estaremos aí publicando ele a parte da tarde, de 3h30 às 4 horas da tarde, tá certo? Então próximo sábado, ou seja, hoje é quarta, então quinta, sexta, daqui a 3 dias estaremos lançando o módulo 1, que é sobre como utilizar as Bíblias de Estudo com nota de rodapé. Então se você tem uma Bíblia dessa daqui, ou de expositor, onde é que você vai encontrar o conteúdo de estudo? Nas notas de rodapé. Onde é que fica? Fica embaixo do texto. Tem um texto aqui, aí tem uma linha embaixo, e essa linha embaixo está dando a divisão entre o texto sagrado com o texto de nota de rodapé, que é o estudo do autor, tá bom? O que é sagrado? É o texto. O estudo não é sagrado. É uma argumentação ou a interpretação daquilo que é sagrado, certo? Aí nós temos outra categoria, Bíblias com sermões e artigos. Essas são bem específicas. Por exemplo, tem a do expositor Hernando Dias Lopes, tem a do pregador pentecostal ou da pregadora, que é a mesma, a Bíblia só muda a capa e também o nome. Tem a do pregador e a da pregadora da SBB, certo? Tem a do pastor Gesiel Gomes, tem a de estudo de sermão de Charles Spurgeon, que é aquela da Pão Diário, certo? Tem outras que eu não coloquei aqui, mas essas Bíblias aqui, elas são Bíblias que trabalham com sermões e alguns artigos. Que sermão? Eu acredito que você tem em casa a Bíblia do Pregador Pentecostal, ou seja, o autor, ele colocou um tema, vamos dar um exemplo aqui, né? As 5 lições que Bartimeu aprendeu com Jesus. Pronto. Aí lá tem um tema, 5 lições. Aí tem tópico 1, lição tal, tópico 2, lição tal, tal. É um sermão. O estudo dessa Bíblia é o sermão. E algumas Bíblias, ela contém ali do lado ali um pouco de artigo, certo? Aqui é o nosso segundo módulo. Eu vou te mostrar, quando você estiver estudando comigo o segundo módulo, vou te mostrar como é esse sermão e como é esses artigos e como você utiliza também, certo? A terceira categoria, Bíblias com temas teológicos. Isso daqui é bem específica, né? Com temas teológicos. Eu coloquei aqui a Bíblia brasileira com introduções teológicas, a Bíblia do pastor Antônio Gilberto, que é muito boa, a Bíblia arqueológica, a Bíblia de Batalha Espiritual e Vitória Financeira, que eu acredito que não tenha mais para ver a não ser usada, certo? A Bíblia de Temas em Concordância, essa que não tem mesmo mais. A Bíblia Renovação Espiritual Renovar, muito boa, está ficando aí praticamente fora de mercado já. A Bíblia de Estudo Esquematizada, pouco utilizada, mas muito boa mesmo. É a Bíblia de Estudo do Discípulo, que é outra Bíblia muito boa, certo? Então esta Bíblia aqui que são temas teológicos, certo? Nós temos também a quarta, como a Bíblia com dicionário. Eu coloquei aqui simplesmente a Bíblia palavra-chave, que também vai ser um módulo aqui do nosso curso. Eu coloquei também aqui a categoria 5, né? Bíblias com devocionais. Eu tenho a Bíblia de Estudo Devocional de Max Lucado, que é muito boa. A de Devocional do Homem, que é ótima. E a Bíblia de Estudo A Mensagem, que eu tenho ela aqui. A Mensagem, nós estaremos utilizando ela nesse módulo, que é o módulo 5, né? Que é a categoria de número 5.
A categoria número 6 tem as Bíblias com reflexões. Por exemplo, tem a Bíblia com 365 reflexões e plano de leitura, que é uma preta NVT. Tem a Bíblia Sagrada com reflexões de Lutero, que é muito boa e difícil de você encontrar para comprar. E tem a Bíblia Vida, né, que eu coloquei como reflexões também, porque tem alguns artigozinhos de lado ali. Alguns podem acreditar que seja nota de rodapé, mas na minha opinião é uma Bíblia de reflexão. Aqui é categorias que eu criei de acordo com aquilo que eu vejo, certo? Pode ser que algumas Bíblias aqui você diga que ela faça parte de uma outra categoria, certo? Mas é a visão que eu tenho e como eu faço a categorização das minhas Bíblias de estudo, tá bom? E a 7ª categoria e última é Bíblia com temas específicos. Por exemplo, a Bíblia de Estudo Integrada, que eu vou utilizar ela aqui, e a Bíblia Cronológica NVI, como pode ser a aplicação pessoal NVI, entre outras Bíblias que tem temas específicos, tá certo? Então, cada categoria vai apresentar aqui uma proposta que vai fazer diferentes tipos de estudo, né? Então, para nós podermos entender bem, cada Bíblia ela tem a sua proposta para apresentar. Então, se eu pego uma Bíblia com nota de rodapé, a proposta do autor é o quê? É comentar os versículos daquele capítulo. Se eu pego uma Bíblia com reflexões, qual é a intenção de Marcos Lucado? É trazer reflexões ou pequenas mensagens em cima de um versículo ou de uma história bíblica. Se eu pego, por exemplo, aqui uma Bíblia com temas teológicos, como, por exemplo, de batalha espiritual e vitória financeira, o que é que eu vou encontrar? Qual é a proposta dela? É falar sobre batalha espiritual e vitória financeira. Eu não vou encontrar aqui uma argumentação crítica textual da linguagem. Eu não vou encontrar aqui um significado em ampla dimensão, né, de algumas palavras, como dicionário de grego, como tem na palavra-chave. Ou seja, cada Bíblia de estudo tem a sua proposta. Outra coisa interessante aqui que eu sempre faço é mapear os estudos da minha Bíblia, né? Então, nós temos que mapear a Bíblia de estudo. Eu criei essa noção de mapear a Bíblia de estudo. Como assim mapear a Bíblia de estudo? Porque assim, quando eu compro uma Bíblia como esta daqui, né, que tem recursos evangelísticos, qual é a minha intenção? É de estudar somente as notas que eu encontro embaixo aqui, notas de rodapé, certo? Então essa é a minha intenção. Eu quero ler a nota de rodapé e saber o que ela quer me apresentar. Por exemplo aqui, no capítulo número 13 do livro de João, o versículo 34 e 35, o autor aqui desta Bíblia, ele dá a seguinte proposta, olha, aconselhamento. Então nos versículos 34 e 35, ele diz que esses dois versículos é um versículo de aconselhamento. Então o que é que ele vai dizer? Conflitos pessoais. Diante da enfermidade e da morte, cuidado do enfermo. Se não o amarmos, será muito difícil nossa tarefa de cuidar do enfermo. Cristo afirma que o amor é essencial. Pronto, então eu li isso daqui, entre aspas, entendi, aí eu passo para outra página, eu vou procurar outro estudo. Mas porém, se eu mapear minha Bíblia de estudo, e esse mapeamento vale para todas, não é tão somente para essa, nem somente para o nosso rodapé, vale para todas as Bíblias, certo? Se eu mapear minha Bíblia de estudo, eu vou conseguir encontrar outros recursos que o autor da Bíblia ela colocou, outros recursos, né? Por exemplo aqui, o apóstolo Paulo disse que a Bíblia ela é divinamente inspirada para exortar, para edificar e corrigir, entre outras funções, né? 2 Timóteo 3,16. Mas a inspiração está no texto do manuscrito, né? O manuscrito é o texto inspirado. Porém, os capítulos, versículos, a epígrafe do texto, nota de estudo, referências textuais, algumas notas marginais, são todas ferramentas extras bíblicas, ou seja, são ideias e propostas do autor. Não é sagrado. Como assim? Eu não posso pegar o que o autor está dizendo aqui e categorizar como seja sagrado. A interpretação verdadeira é essa daqui, acabou. Não. Eu tenho que estudar. Por isso que eu preciso ter várias Bíblias de estudo para me poder tirar uma noção de interpretação daquele versículo ali específico. Então, quando eu vou mapear a Bíblia de estudo, o que é que eu faço? Eu tenho que entender o seguinte: a Bíblia ela é composta de capítulos e versículos. Olha como é interessante aqui, ó. No início do século XIII, né, entre
1234 e 1242, o teólogo inglês Stephen Lockyer, então bispo de Canterbury, da Inglaterra, e professor da Universidade de Paris, na França, outro sistema já havia sido proposto, mas nenhum deles foi aceito devido à dificuldade da aplicação. Qual sistema? Sistema de estudar a Bíblia, né? Então, como por exemplo, na divisão do Evangelho de Marcos, com quase 50 capítulos, não em 16 como nós temos hoje, né? Até então, em Paris, nos dias de Lacton, né, havia estudantes estrangeiros e cada um deles trouxeram consigo uma Bíblia de estudo do seu país. Mas os estudantes não conseguiram encontrar facilmente o texto ou trecho que o professor estava citando, né? Então, por isso, a divisão de capítulos na sua Bíblia era diferente, né, do professor para os alunos. Então, qual foi a ideia que o autor aqui, ou na verdade o professor, teve? Ele teve a ideia do seguinte, de dividir a Bíblia Sagrada em capítulos. Dividiu a Bíblia em capítulos. O que nós temos hoje aqui, capítulo 1, capítulo 2, foi uma ideia e uma proposta de estudo que o professor Stephen Lockyer, da França, teve para poder utilizar com seus alunos, né? Cada um deles trouxeram uma Bíblia diferente do seu país, né? Exemplo, França, Inglaterra, Espanha, Brasil, Portugal, trouxeram suas Bíblias diferentes, e quando eles citavam um versículo, ou quando ele lia um versículo que não tinha capítulo nem versículo ainda, né? Um texto, os alunos não sabiam onde encontrar esse texto. Então ele teve a ideia, vamos dividir a Bíblia em capítulo, né? Cerca de 300 anos depois, na metade do século XVI, o erudito francês Robert Estienne criou a divisão em versículos. A proposta era unificar não somente a divisão numerada de capítulos, mas também de versículos. Robert Estienne fez a divisão em versículo da versão grega do Novo Testamento em 1551. Em 1555 fez a divisão completa da versão latina. Então veja que os capítulos e versículos eles foram proposta para poder as pessoas conseguirem estudar. Então, quando eu tenho um capítulo e um versículo ali de um texto bíblico, eu tenho uma proposta de estudo, certo? Ou seja, não é somente a nota de rodapé. Um capítulo e um versículo, a numeração, pode me ajudar naquele estudo que eu estou fazendo. Eu posso dividir o texto, eu posso dividir a proposta do texto em capítulos e em versículos. Um exemplo disso é o Evangelho de João, capítulo 17. Eu posso dividir aquele evangelho em 3 etapas, ou em 3 fases da oração de Jesus, né? A oração sacerdotal. A primeira, a oração por ele. A segunda, a oração pelos discípulos. E a terceira, a oração pelo mundo. Então eu posso fazer isso porque os capítulos numerados me ajudam a entender essa divisão. Então, quando eu entendo que o capítulo e versículo faz parte de estudo, e eu utilizo ele como meu estudo, eu vou conseguir ter um recurso a mais. Ou seja, não é somente a nota de rodapé. Né? Então eu estou dando aqui uma orientação de como você deve mapear a sua Bíblia. Né? Outra questão também interessante é os subtítulos e as suas epígrafes, né? Que não são sagradas, mas são bastante utilizadas. É bem verdade que para termos uma Bíblia completa, precisamos de alguns elementos que são indispensáveis, né? Texto, capítulo, versículos e outros títulos, né? Os títulos ou subtítulos, epígrafe, não importa como você chame elas, né? Eles estão relacionados com a temática do capítulo e versículo do texto. Sua utilidade está para nós indicar qual é o tema da próxima leitura. Por exemplo, eu vou abrir aqui, categoricamente aqui, no livro de Isaías, no capítulo número 60. A epígrafe do texto, né, ou o título do texto, do capítulo 60, diz o seguinte, olha, a glória de Sião. Então eu sei que do versículo 1 até o último versículo, né, do capítulo 60, que é o versículo número 22 aqui, e o autor está falando sobre a glória de Sião. Foi assim que o autor dessa Bíblia aqui conseguiu interpretar esse texto. Já o capítulo 61, o tema ou o título é o seguinte, o ano da bondade do Senhor. Então eu sei que a partir do capítulo 61, do versículo 1 em diante, não está mais falando sobre a glória de Sião, agora está falando sobre o ano da bondade do Senhor. Então, quando eu tenho uma Bíblia
e eu entendo os capítulos e versículos dela, e entendo o subtítulo dela, essa importância, eu vou conseguir ter uma diferença, né, de apresentação daquele texto. Essa Bíblia aqui, ela não se torna uma Bíblia bastante de utilização sobre capítulos e versículos, mas na verdade, sobre títulos, né, e subtítulos. Mas na verdade, a Bíblia boa para a gente poder fazer essa comparação se chama Bíblia de Estudo Dake, porque a Dake sim, a Dake apresenta bem direitinho a questão de versículo, de capítulos, de epígrafe, de título de texto. Então, se você tiver uma Dake aí, você vai conseguir ter essa referência muito boa de estudo e vai te ajudar no sermão muito grande mesmo, certo? Então, estudando também com as notas de referência cruzada do texto bíblico, ou seja, que é a referência textual. O que é referência textual? É outro recurso que toda a Bíblia tem, essa referência textual. Toda a Bíblia tem, porém, ela é pouquíssima utilizada. Eu estou com a Bíblia aqui, mas, na verdade, deixa eu ver se eu consigo encontrar nesta Bíblia que ela tem pouca referência textual, pouquíssima referência textual. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma outra. Vou pegar esta, Plenitude para Jovens, que é a tradução NTLH, essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu pego aqui a Bíblia de Estudo Plenitude para Jovens, certo? Eu tô para recapitular, nós estamos mapeando a nossa Bíblia de Estudo, né? Nós temos aí capítulos e versículos que nos ajudam a estudar a Bíblia, nós temos títulos e subtítulos e epígrafe que nos ajudam também a estudar a Bíblia, e nós temos também as notas e referências textuais que nos ajudam também a estudar a Bíblia, né? Então, aqui a nota de referência desta Bíblia aqui, que ela está mesmo aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, ó, embaixo, certo? Se vocês não conseguirem ver, eu vou tirar uma foto e colocar para vocês verem aí, certo? Então, por exemplo, no capítulo 1 do livro de Jeremias, no versículo 2, que diz assim, ó: quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. Pronto. Você conseguiu entender alguma coisa aqui? A nota de estudo vai lhe ajudar, lógico. Mas a nota de referência textual, ela também te auxilia a você entender esse texto com outro contexto. Qual é a nota de referência aqui, ó? Capítulo 1, versículo 2, embaixo. Nota de referência é 2 de Reis, capítulo 22, versículo de número 3. Como 2 de Reis, capítulo 23, versículo número 27. 2 Crônicas 34, 8 e 35, 19. Então nós temos duas referências aqui. A de 2 de Reis, deixa eu ver se eu consigo encontrar, tá aqui, ó. 2 de Reis, capítulo de número 23... Não é isso? Capítulo de número 23. Vai anotando aí embaixo nos comentários aí do nosso vídeo. Deixa eu ver se eu... 22, 3. Capítulo 22 e o verso de número 3. Que diz assim, olha. 22, 3. Aqui é NTLH, né? Tem uma tradução um pouco diferenciada. Mas diz assim o texto aqui desta tradução. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam nas suas leis e mandamentos com todo o coração, com toda a alma, e também cumpriria tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro, e todo o povo prometeu cumprir a aliança. Então, esse texto aqui está dando a referência textual do texto que nós lemos, que é de 1 Jeremias, capítulo 1, versículo número 2. Então nós temos outras referências, capítulo 1, versículo 3, que diz: e falou de novo quando Joaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. Qual é a referência textual? 2 Reis 23, 36, 2 Reis 24, 17, e 2 Crônica 36, do 5 ao 8, né, a parte A. A parte B é 2 Reis 24, 18, 25, 21, e 2 Crônica 36, 11, 21. Então, essas notas de referência textuais nos ajudam a gente a interpretar o texto com o seu contexto. Nós vamos utilizar aqui, para nós termos uma referência
sobre como utilizar as referências textuais como estudo, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 ao 15, né, que fala sobre a questão de Herodes ter prendido Tiago, irmão de João, e também a Pedro, né, que diz assim, olha, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos pães asmo. E havendo prendido e encerrou na prisão, entregou ao quarto quarteto de soldado para que o guardasse, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Então vamos lá. Eu estou utilizando aqui esta Bíblia aqui, a Plenitude de Estudo para a Juventude, certo? A referência textual do versículo 1 e versículo 2 são a seguinte, olha. Essa referência nos traz a seguinte questão. Por exemplo, quem é Tiago, irmão de João? Ok? E quem é a questão do pansasmo? Nós temos essa referência. Por exemplo, primeira referência cruzada. Mateus 24, 21, 22 e 23. Mateus 4, 21 diz assim: E, adiantando-lhe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, chamou. Então, esse Tiago, irmão de João, são filhos de Zebedeu. Então, a referência cruzada já me ajudou a saber de qual família eles são, família de Zebedeu. Mateus 20, 23, que diz assim: E disse-lhe ele, na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se-á à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu pai o tem preparado. A mãe desses dois camaradas que pediu o seguinte: Senhor, quando tu chegar ao teu reino, lembra do meu filho, coloca um à tua direita e outro à tua esquerda, ou seja, coloque na posição de honra. Jesus disse, olha, não é lícito a eles beber do cálice que eu vou beber, certo? Porque eles não vão suportar. Então isso aconteceu com Tiago, aquele que a mãe queria que ele sentasse no trono, tivesse no reino de Deus uma referência maior de honra. E qual é a referência maior de honra no reino de Deus? É a morte. Então ele teve a morte como referência de honra maior no reino de Deus. Então a referência cruzada nos mostra a história de Tiago, que é irmão de João, tá ok? Outra referência aqui está no versículo 3, ó, que diz assim, nos traz a informação do céu. Veja que Herodes mandou prender Tiago e João, já sabendo que eles são, agora o que é a festa, né? Eles são. E agora o que é a festa de Pansasmo? Nós já sabemos quem é Tiago e João. Agora, a festa de Pansasmo, o que é? Então vamos lá, referência para entender qual é a festa de Pansasmo, do versículo 3, da leitura que nós fizemos do capítulo 12 de Atos, está em Êxodo 12, 15, que diz assim, ó: 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então a referência que é o pansasmo, né? Êxodo 23, 15. A festa do pansasmo guardarás 7 dias, comerás pansasmo, como de ter ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, ninguém aparecerá vazio perante mim. Pansasmo é pães sem fermento. Então, quando Herodes prendeu Tiago, o texto diz que ele prendeu no dia de pansasmo. Qual é o dia de pansasmo? A referência de Êxodo 12 e Êxodo 23. Com essa referência, é o dia da libertação. É o dia do êxodo, da libertação. Então, no dia da libertação, todo judeu come pão sem fermento. Então, veja como é que a referência cruzada me ajuda no meu sermão. Tiago e Pedro estão sendo presos no dia da libertação do judeu, por um Herodes. Então, no dia da libertação, nós temos 2 homens sendo presos. Então, imagine o seguinte: se eu não tivesse a noção da referência cruzada do texto bíblico, eu não iria saber que esse Tiago e João é filho de Zebedeu, não iria saber que o dia do pansasmo era o dia da libertação. Então veja como é importante você conseguir estudar com as referências cruzadas. Então, estudando o título e subtítulo da Bíblia, da mesma forma com a referência cruzada, tá bom? Então, nós fizemos aqui uma pequena introdução sobre o nosso curso, como utilizar as Bíblias de estudo, tá bom?
No próximo sábado, sábado que vem, é o primeiro módulo, onde eu vou te ensinar como você utilizar Bíblias com nota de rodapé, né? Estudando as notas de rodapé e outros recursos adicionais que tem na Bíblia também. Então, o módulo 1 será isso: como utilizar a Bíblia de estudo, estudando com as notas de rodapé e outros recursos adicionais. Então, você que ficou conosco até agora, eu sei que o vídeo foi muito longo, porque é um curso, certo? Mas tenha paciência. Se você não conseguiu ouvir todo ele foi passando, eu te recomendo a você voltar e assistir do começo ao final, para você entender a nossa proposta, tá bom? Próximo sábado, repito, será o módulo 1 do nosso estudo, tá ok? Então você que ficou conosco, ainda não é inscrito, aproveita. O módulo 1 em diante só será liberado para quem é membro do nosso canal. Se você não é membro ainda, se inscreve agora, ativa o sininho e deixa o seu comentário. Muito obrigado por você participar desse curso, que é 100% gratuito, tá bom? Você não paga nada para participar desse curso, tá certo? Se porventura você deseja nos enviar uma oferta, aqui tem um QR Code que você pode enviar uma oferta segundo aquilo que Deus propôs no seu coração, né? Faça isso com alegria e tenho certeza que você vai estar nos ajudando a criarmos mais temas e mais recursos, ou na verdade, mais conteúdo para você que faz parte aí do nosso canal, tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe.